mais uma vez juntos conversando sobre tantos assuntos que fazem o nosso coração saltar de alegria e outros que nos preocupam, que nos deixam aflitos, mas todos assuntos relevantes para o nosso tempo. Hoje a gente vai falar de alegria. Eu estou com a Crisa Paroli, com a Lu, que ela fala, meu nome é muito comprido, então eu vou dizer que o meu nome é Luciana. Mas, e eu e Gil Batiston, a gente gosta de falar coisas aqui que falam do reino de Deus, da vida de Deus, das coisas de Deus. Alegria. Bom dia, Cris. Bom dia, boa tarde, boa noite, vai saber que horas que... Então... Oi, Cris. Oi, tudo bem? Oi. Quer abrir sobre alegria? Qual é o teu sentimento quando você ouve essa palavra? Já vi que você está muito feliz, isso é ótimo. Alegria, pois é. Alegria é um contentamento, na verdade, que a gente tem, né, nas nossas vidas. Acredito que não depende... Claro que às vezes acontecem situações em que nós nos ficamos mais alegres, mas é algo que você pode desfrutar isso na presença de Deus, é algo que você pode desfrutar isso no dia a dia, na rotina, enxergando as coisas simples. É aquele contentamento diário que você pode ter, né? Que legal. Lu, o que é alegria para você? Tem tantas coisas que às vezes a gente poderia dizer, a alegria é comer uma comida preferida, né? Ou estar numa praia, mas eu penso que é mais do que isso, porque é algo que a gente cultiva na vida, né? Eu acho que todos querem um bem-estar, um contentamento, uma paz, tudo isso para mim tem a ver com alegria, né? Além de uma conquista, uma coisa que a gente pode vibrar momentaneamente, né? Mas eu acho que a alegria é vital na nossa vida. Alegria é importante. Deve ser por isso que Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando eles terminaram de construir os muros lá de Jerusalém, e Neemias diz, olha, vamos fazer... fizeram um grande churrasco e separaram porções de carne, mandaram vinho e carne para as pessoas que não tinham e para os de longe, presentes. E eles falam, alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É interessante porque, Cris, algumas pessoas pensam que a vida cristã ou a vida do povo da igreja é uma coisa mais assim, séria, sério, né, Cris? Assim como o rostinho da Cris, é uma coisa mais contemplativa, a gente é mais... fechado, o que você acha? É isso mesmo? Isso representa o que a gente vive? Não representa o que eu vivo, pelo menos. Não, mas não representa o que a gente vive, não. Eu acredito que às vezes as pessoas têm essa ideia porque criaram, né? Algumas pessoas falaram, se você fizer isso, Deus vai te castigar, Deus vai... E às vezes essa relação faz com que as pessoas, elas acabam não desfrutando de um Deus que é alegre, que gosta, que ama a alegria, que tem o fruto do Espírito, né? Jesus é a alegria. Então, isso daí faz com que as pessoas acabam se relacionando de uma maneira que acham que eu sou crente, né? Busco a Deus, então eu preciso ser sério, não posso dar risada, não posso fazer nada. E não é isso, né? Porque você estar nesse contentamento, você estar vivendo com Deus, a vida é alegre. E você... É muito engraçado porque o contentamento que você tem em Deus, ele, mesmo que você está em dificuldade, você consegue ter essa paz e essa alegria, né? Paulo mesmo falou, né, que eu já passei, por necessidade, já tive abundância, mas eu aprendi a me contentar em todo o tempo. Então, você acaba aprendendo, você acaba sabendo que a tua alegria aqui na Terra a tua vida na Terra vai ter dificuldades, mas existe uma paz em Deus, né? Nós não vivemos também somente para essa Terra, mas existem coisas que a gente vai estar se regozijando, né? Em Cristo mesmo vai estar trazendo essa paz. Talvez o pensamento de que nós sejamos mais solenes ou mais fechados venha além da história, né, de algumas denominações históricas que entendiam que uma pessoa séria, uma pessoa mais sisuda, uma pessoa mais contemplativa, fechada, era um sinônimo de que ela era espiritual. De né? reverência. De reverência. Não falo como uma crítica, mas digo como uma estrutura de vida que as pessoas levavam em um outro tempo também. E hoje a gente vê muita gente muito feliz, muito divertida, muito alegre,
e igualmente séria, igualmente com caráter, igualmente com profundidade na palavra. E eu me lembro que, assim, lembrando, tipo, da minha adolescência, né, as pessoas que intercediam, que eram mais, assim, do fogo, geralmente se pensava, meu Deus, parecia que você não podia brincar com as pessoas, né, porque a gente pensava, não, elas são muito espirituais a ponto de brincar. Elas são muito espirituais a ponto de fazer, às vezes, né? Então, você também acaba isso, às vezes, levando, tipo, porque a pessoa, né, tá lá orando, tem um momento, porque tem uns momentos de seriedade. E acaba pensando, não, aquela pessoa é séria, então ela é séria. Uma coisa é você ser séria, outra coisa é você ser alegre, tipo assim, sabe? A pessoa acaba colocando, tô andando com Deus, eu preciso ser sério para ter um respeito de algo. E, na verdade, você vai conquistando esse respeito com a sua vivência, com o seu modo de viver e também, né? Você vai demonstrar alegria, você vai... Lu, você acha que as pessoas podem imaginar que Deus é assim, aquele velhinho meio rabugento, e isso pode trazer a ideia de que ele não seja um ser feliz? Eu acredito que sim. Eu mesmo, antes de conhecer o Senhor, eu tinha primeiro uma imagem de Deus, de um Deus distante, de um Deus que não se importa, que não interage, que não é pessoal. E o fato de ser alguém distante já remete um pouco a alguém que... Porque alguém que está presente, que é legal, digamos, é alguém que brinca, é alguém que afaga, é alguém que pega, é alguém que olha no olho. Alguém que é distante já, assim, para mim, remetia a uma frieza, né? E antes de conhecer o Senhor, não que eu já o conheça completamente, né? Mas prosseguindo em conhecer... Eu tinha essa imagem, então, de um Deus distante, impessoal, desinteressado e aquele que estava sempre olhando para mim para ver o que eu fazia de errado. Pronto para julgar. Pronto para dar falar, uma cacetada. Aqui está errado. Enfim, essa era a imagem que eu tinha do Senhor. Eu penso que muitas pessoas com quem eu já caminhei, já conheci, amigos e tal, vieram um pouco disso, né? Transferindo um pouco até de como era o seu pai dentro de casa, transferindo um pouco isso para a imagem de Deus, né? Então, se o pai era autoritário, se o pai era aquele que, às vezes, a criança, o jovem não podia se expressar ali, né? Numa liberdade e tal, era essa a impressão que se colocava para Deus, né? E, por outro lado, eu vejo assim que na nossa região, a religião, ela colocou muito isso também, né? Um Deus que vigia, um Deus que pune, né? Um Deus que... Então, é difícil você ter uma imagem de um Deus... Culturalmente, se a gente olhar para trás na história da religião, como ela chegou a nós, os mosteiros eram lugares onde o riso seria punido, né? Onde as pessoas não deveriam rir, elas deveriam guardar os contemplativos, né? Os monges que deviam ficar sem expressões de euforia, eles deveriam manter não atrapalhar aí a meditação das pessoas e a madrugada e começar muito cedo. Como é que você vai dar risada acordando às 4 horas da manhã tomando banho gelado, né? Misericórdia. Salmo 116, 11. Eu até fiz uma colinha que olhei antes aqui. Não, Salmo 16, 11. Diz, tu me farás ver os caminhos da vida, em tua destra há delícias, em tua presença prazeres eternos. É muito interessante que a Bíblia fale de delícias da presença dele, prazeres eternos. Eu gosto de pensar que nós poderíamos viver enxergando só tons de cinza. Não tinha necessidade de enxergar todas as cores. Que nós poderíamos ter um único gosto. Que nós poderíamos não poder usufruir de tanta variedade, não só de cores, como de gostos, como de sensações, e que Deus criou isso, muitas destas coisas, com tanta variedade, com tanta beleza, com tantas coisas, para o nosso prazer. Cris, o que você acha? Por que a gente sente tantos gostos? Por que tem tantas sensações? Por que tantos aromas? Olha, por que tem tantos? Eu acredito para a gente experimentar, desfrutar de tudo isso.
Então Deus se preocupa com Sim, o que o ser humano desfrute. Desfruta, contanto que, né, ele fala de banquetes, né, de coisas assim na Bíblia, que, ou seja, a gente começa a remeter coisas naturais a espirituais, tipo, né, ver aqui vem no banquete. A gente sabe que um banquete tem coisas gostosas e que a gente vai desfrutar daquilo, e ele diz mesmo, né, prova-me e vê. Então, ou seja, a gente também pode estar provando de tudo que ele fornece para nós, e tudo que tem, né, ao nosso alcance, para a gente estar experimentando isso, estar vivendo isso também, para não ficar uma coisa assim, tipo, nossa, lá e aqui, né? É um Deus de relacionamento que vai estar... No livro de Gálatas, Lu, a alegria é listada como um fruto do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é paz, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, fé. O que é, assim, ser feliz como fruto do Espírito na tua visão? Olha, eu penso que é você desfrutar de um nível de paz, de contentamento, de alegria, porque para mim é misturado, assim, não consigo, parece, falar de paz sem falar de alegria, ou de alegria sem falar de paz. Parece que tira a paz, a alegria é roubada junto, isso, né? Isso, parece que fica... Coexistem sempre. E eu acho que é você ter, assim, um nível disso, vamos pensar, né, nesse copo aqui. Digamos que tem um tanto de água aqui nesse copo, né? Tem um tanto de líquido. O copo não sobreviveria sem menos do que isso, com menos água do que isso. Então, eu penso assim que o fruto do Espírito, nos dias difíceis, porque todos nós passamos, né? Caminha a pessoa com Deus, seja ele um ateu, todos nós enfrentamos dias difíceis das nossas vidas e todos nós, de certa forma, desfrutamos de momentos de alegria, de euforia, de contentamento. Mas para os dias difíceis é que precisa ter esse, não sei se eu chamaria de reservatório, né? Mas algo que a gente pode buscar essa alegria dentro. Mas Jesus mesmo fala, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque, ou seja, tem um ânimo que existe nele para a gente estar acessando nas aflições. Eu acho que aí a gente pode fazer quem sabe, possamos fazer uma diferença entre a alegria e o prazer. Olhando o prazer como uma sensação efêmera e a alegria é algo a ser construído no nosso interior, que você pode passar por momentos de dificuldade, mas ela vai permanecer em você, enquanto o prazer ele é desfrutado somente no segundo que você está vivendo ele, somente é uma reação, né? O que vocês acham? Pode ser. Pode ser. Quem sabe? Boa colocação. Eu estava pensando num outro aspecto, vamos ver se encaixa aqui. Quando a gente perde a alegria, né? Eu quero falar, por exemplo, de uma situação, de uma experiência que eu tive na minha vida de perder a alegria. Quando você entra em depressão ou em algum processo desses tipos de distúrbios, né, de disfunções, você antes falou de cores, né, citou ali que Deus poderia ter feito o mundo preto e branco, por exemplo, cinza, em tons, né, totalmente neutros, e eu amo os tons neutros, mas Deus fez tudo muito colorido, né, a própria folha verde, ela, né, algumas plantas se transformam... São milhares de verdes, milhares de vermelhas, Deus, milhares de amarelos. Né, no outono, que seria uma estação assim, está caindo tudo, aí você olha aquelas folhas totalmente coloridas ali, é maravilhoso, né? Mas quando você está num processo assim de vida, a vida perde a cor, a vida perde o sabor, a vida perde a alegria. E eu tenho um bilhetinho, um post-it no meu escritório, na frente da minha mesa, escrito assim: é maravilhoso passar do desespero à esperança. Em outras palavras, eu quero dizer ali com essa lembrança que eu deixo na frente dos meus olhos, que é maravilhoso poder passar do desespero à alegria, do desespero à paz, do desespero à esperança nas coisas que ainda não trazem plena alegria, né? Porque a gente, é uma ilusão pensar que nós vamos viver num prazer contínuo aqui na Terra ou numa alegria contínua. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque os dias são hoje mesmo, né? Nós estamos... É o que a Cris está falando aí. A Bíblia também diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente tem momentos, por exemplo, nós estamos aqui falando de alegria, né? E antes de começar, nós estávamos falando de algumas situações difíceis que entristecem o coração, que gera assim um pesar no nosso coração.
Mas há uma alegria que mora dentro da gente. Sim. E é possível acessar isso, é possível falar de alegria, lembrando que, embora as nossas emoções às vezes nos chamem para uma tristeza, mas há uma esperança. A vida, a alegria, eu acho que isso muda tudo. Acho que uma pessoa que passa por processos de tristeza, de perdas, de dores muito intensas, quando ela sai, né, desse tempo amargo e sem cor, uau, a vida dela muda, porque é muito triste, é horrível você não ter alegria. Então, a contrapartida, o outro lado disso quem sabe a alegria seja até uma necessidade do ser humano. Você acha que isso Eu acho que sim, todo mundo procura, de certa forma, alegria. Eu acho que a alegria tem muito a ver também com os óculos, digamos assim, que a gente usa. Em você enxergar todos os momentos como, até momentos difíceis de aprendizado, como momentos, não é? Às vezes as pessoas dizem, é o poder da mente, mas não tem nada a ver com o poder da mente. É você realmente entender que existe um propósito para todas as coisas e que Deus está naquele propósito. É perspectiva, exatamente. É ponto de ver. Então, eu acredito que todos nós, né, as pessoas, elas buscam alegrias, seja momentâneas, seja alegrias, né, elas estão sempre buscando coisas e dentro delas tem isso insaciável, porque elas querem mudar tantas coisas, às vezes, exteriores, e esquecem que a alegria, na verdade, vem de dentro, né? A alegria começa, então, às vezes, eu brinco, né, que não existe nenhuma roupa e maquiagem que consiga, né, ficar muito tempo perto de uma pessoa que é carancuda, né? A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre... Dá para dizer, será que o coração alegre é o primeiro... Como estão falando agora, o que faz? Tratamento facial? de beleza? Não, harmonização. A primeira a harmonização facial, a única que funciona é o coração alegre. A única harmonização facial que você tem certeza que não vai te deixar torto. Que não vai fazer uma desarmonização. Uma desarmonização. Falando nisso, eu acho pessoalmente que a alegria é uma busca muito pesada. A alegria é uma busca muito cruel e ingrata. Porque eu tenho visto centenas ou milhares de pessoas por quem a gente cruza, todo mundo está procurando alegria. E ninguém acha, ou quase ninguém. Por que a alegria como finalidade de vida não se mostra alguma coisa que possa ser encontrada, alguma coisa que aconteça de verdade? Porque as pessoas buscam em coisas. E, na verdade, a verdadeira alegria está em Jesus. Nossa verdadeira alegria está em buscar, você pode até ter alegria nas coisas, mas é uma alegria que você não consegue sustentar por muito tempo. Então, as pessoas, elas acabam buscando, eu vou lá viajar, então vou ficar muito alegre. Daí chega em casa, pronto, né? Acabou a alegria porque teve o cartão de crédito. Aí chega o cartão de crédito. A alegria da compra a fatura, pronto. E a dor do cartão de crédito. Temos uma visita especial hoje do Café com Vida, que veio me ajudar. Não sei se você quer. Que legal, pode ser. Parece uma dose, mas não é, gente. É um xarope. Gente, ele estava com pouca alegria, daí a Ana veio trazer uma coisa para ele. Ana, eu não posso fazer aqui, ó, tcharam. A próxima vez você traz assim, Café com Vida. Olha só, tivemos uma visita da Ana. Café com Vida, para quem não conhece, está aqui do lado da Rua Guarani 1209. Próximo, então, uma soda italiana pra gente também, né? O melhor café da cidade. Obrigado, Ana. O empadão também, meu Deus. Vamos lá, é um bom lugar para procurar alegria, o Café com Vida? Com certeza. A comida também dá alegria. Pelo menos enquanto a gente está comendo, né? Só não dá alegria depois que sobe na balança. Isso mesmo. Meu Deus, a Cris hoje está numa perspectiva... Mas vamos lembrar do começo da história, né? Ajuda aí, Juliano. Quando Deus criou o ser humano e colocou, então, esse homem e essa mulher lá no jardim, o ambiente era perfeito, a comunhão, o relacionamento, a proximidade, a interação com o Senhor era perfeita, e a interação entre esse homem e essa mulher era perfeita. Então, eu penso que a plena felicidade, a plena alegria para um ser humano tem a ver com aquele momento também. A partir de que
eles pecaram, eles, né, declararam a sua independência do Senhor, essa herança de pecado, ela nos roubou dessa plenitude da vida. E todos nós temos o desejo, está embutido em nós, porque Deus nos criou para o belo, Deus nos criou para esse contentamento, Deus nos criou para a paz. E de certa forma, tudo isso nós perdemos, de como era para ser. Mas o desejo e aquilo para o qual nós fomos criados está dentro de nós. Então nós vamos buscar alguns nas coisas mais terríveis dessa terra para suprir aquilo que se espera em alegria, em felicidade, em contentamento, né? As drogas e, né, então, tantas coisas que... Vamos sair do que a gente pensa e acha, então, e aí a gente vai ter que ir para o que o Senhor acha, o que Deus acha expresso na Bíblia. Deus criou o homem para alegria plena. Alegria plena vem da plenitude de comunhão com Ele e conhecimento de quem Ele é. Segundo Jó, pensava-se feliz, mas perdeu tudo, e ampliando o conhecimento de quem é Deus, se colocou numa situação 2 vezes mais bem-aventurada do que tinha antes. Então, a gente pode olhar para a alegria como o resultado na vida de um homem de uma plena comunhão com Deus. E isso, uma alegria na acepção da palavra, a plenitude. Porque Deus fez o homem para o prazer, não apenas para o prazer, mas Deus fez o homem para o prazer também. Agora, como fonte de todo prazer para o homem, quando o homem se afasta de Deus, ele gera um débito de prazer, uma demanda, uma necessidade. E aí ele começa a buscar prazeres alternativos. Ele começa a buscar o prazer da transcendência nas drogas, o prazer do êxtase, talvez em lidar com seu corpo de forma depravada, o prazer da comunhão, se afeiçoando a tudo e todos, muitas vezes de forma não saudável para si mesmo, se entregando a amores ou a afeições que não vão permanecer. E aí, como a Cris falou, é a alegria do estar e a tristeza do despedir depois, e sempre tem essa o prazer volta, temporário do pecado, né? O prazer que a pessoa termina chorando, ou termina numa manhã dizendo o que eu fiz e que duro eu ter vivido as coisas que eu vivi. Então, aí sim, aí nós estamos falando de alegria, que é essa união completa com Deus. Talvez, então, eu tenha que deixar de correr atrás de alegria e eu possa me conectar à fonte da alegria, que é Deus. Exatamente. Eu acredito que muitas vezes pessoas tornam alguns sonhos o maior objetivo, a maior alegria da minha vida. E depois acontece aquilo, porque era o objetivo da vida, acontece e já se frustram, já ficam tristes, já perdem o ânimo, já... Por quê? Precisa daquilo, daí para ir precisar de uma coisa. Escravas daquele prazer. Precisa de mais uma coisa para ficar alegre, mais uma coisa, porque estão procurando em coisas, elas estão se conectando exatamente com isso. Deixa eu ver se eu entendi. Em alegria? Não, mas deixa eu ver se eu entendi o que você está falando. Você diz assim, a pessoa pensa que quando ela conseguir comprar um carro, então ela vai estar plena, vai estar feliz. Aí ela vai, trabalha e se esforça, e economiza, estuda, cresce, compra o carro. Passada a euforia das primeiras voltas, né? Pronto. Eu vejo muito assim, ó, com pessoas que tanto querem ser mães ou querem casar. Meu Deus, não, ó, aquilo se torna, de repente casa, de repente se torna, aquilo, meu Deus, parece um pesadelo. Porque a vida era aquele sonho, meu Deus, meu sonho era... quando eu tiver isso, a minha alegria vai ser, olha... Daí... É uma idealização, né? E quando a vida real, o dia a dia chega, né? As pessoas é grande que pensam, também, né? Eu vou me dedicar mais a Deus quando eu passar no vestibular, quando eu terminar a faculdade, quando eu casar, quando eu tiver meus filhos... E a vida vai acontecendo, Quando meus filhos casarem, que eu vou ficar em casa sozinho... eu vou servir a Deus. A pessoa sai da fralda e volta para a fralda e não serviu coisa nenhuma. É impressionante. Sabia que no Japão já estão vendendo mais fraldas geriátricas
do que fraldas infantis. Misericórdia. Tem uma mensagem muito séria nisso, de verdade. Sobre alegria, o que isso tem a ver com alegria? Tem a ver que a vida é efêmera, ela passa rapidinho. E as alegrias que são baseadas numa conquista humana, que não transcende a si mesmo, elas são efêmeras, porque começou e terminou, e o que a Bíblia diz é que a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor do campo. Logo a erva seca e a flor murchando vai cair. Só permanece aquilo que for a palavra, aquilo que foi determinado por Deus. Então essa fonte de alegria eterna, de prazer eterno, talvez seja o único lugar onde o homem deveria buscar de verdade a alegria. Isso tem a ver, se a gente pensar um pouquinho, agora as pessoas estão lendo tanto Em Busca de Sentido, do Frankl, né? Se a gente der uma olhadinha pelo prisma de Frankl, ele fala de sentido. E talvez a alegria não seja um bom sentido para a vida, posto que pode ser roubada, se for dessa forma, mas um sentido para a vida possa trazer nas suas asas uma alegria que se torne permanente, se torne parte de quem nós somos, não apenas recompensas do que fazemos. Você acha, Lu, que encontrar um sentido para a vida, por que fazemos o que fazemos, por que vivemos como vivemos, pode ser algo que possa trazer uma alegria mais consistente para nós? Sim, certeza que sim. Porque quando conhecemos a Deus, a Cris falava ali como a fonte de alegria, né? Precisamos pensar que quando andamos com Deus, nós vamos andar no propósito que Ele tem para nós também. Eu diria que me parece quase inseparável conhecer a Deus e não conhecer os seus planos, os seus projetos, os seus propósitos, né? Sonhos. Para mim, por exemplo, eu estou caminhando com o Senhor, não vou saber, assim, não tenho direção, não tenho propósito, o que o Senhor, quando me criou, me formou, o que Ele projetou para mim. Então, eu penso que descobrir o propósito, caminhando com o Senhor, isso nos leva para um caminho de serenidade, de contentamento, né? Eu lembrava que eu achei um versículo que eu tinha deixado separado, mas eu estava lembrando de uma amiga nossa que já andou por essa mesa aqui também, né? Ela gosta muito de uma frase que é mais ou menos assim: temos dias bons e dias maus, né? Algo assim. Mas tanto nos dias bons, nos dias maus, Deus está em todos eles. Então, é fato que nós passamos por isso. Não estamos aqui falando de uma ilusão, de viver felizinho todo dia. A alegria do Espírito, como um fruto do Espírito, ela está em nós a ponto de, em momentos de crise, não desistir da vida, não desanimar, não largar tudo, não largar a família, não chutar o balde da vida aí. Mas permanecer na esperança. Isso é a alegria também, no meio de uma tribulação. Então, eu acho que essa perspectiva, conhecer a Deus, Ele tem propósitos, entender que a vida, tipo assim, sair da ilusão, né, de que se eu caminhar com o Senhor, ou se eu fizer isso, ou se eu fizer aquilo, a vida vai ser sempre um mar de rosas. É uma ilusão, isso não existe, a vida não é assim. E assim, né? Quanto antes a gente descobre isso, é melhor. E se a gente for parar para pensar, agora a Lu estava falando, me lembrei daquele versículo, daquele trecho que fala, né, que Jesus é a videira verdadeira e nós somos o ramos. E aqueles que permanecerem vão dar frutos. E os frutos são... As árvores somos nós. As árvores somos nós. Mas esses frutos também têm a ver com os frutos do Espírito. Então, nós estando nele, automaticamente a gente vai buscar ele e a gente vai ter a paz, a gente vai ter a alegria e a gente vai ter o amor e a gente vai ter... É uma consequência, né? Você não vê uma árvore dizendo... Então, a alegria não como objetivo, mas como consequência. Exatamente. Nenhuma árvore faz um esforço para dar um fruto, mas ela está ali enraizada, é o DNA dela, é aquilo. Então, automaticamente, né, se você vai pegar, mesmo que não tenha frutos, vai pegar tipo uma laranjeira, vai pegar uma folha da laranjeira, você sente o cheiro e já pensa, mesmo que ela não tenha o fruto, mas ela está ali, enraizada, ela está... Esse é o DNA dela. Então, quando nós estamos com Cristo, automaticamente a gente também tem esse fruto, e isso não é um esforço
esforço. Meu Deus, eu preciso da alegria, da alegria, da alegria, né? Deixa eu resgatar aí o texto que você está falando, quando ele fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o viticultor, aquele que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda, o que não dá fruto ele corta. E ele vai chegar num lugar que ele vai dizer, façam o que eu estou falando para fazer. Os meus amigos são aqueles que obedecem o que eu falo. E eu digo isso porque aí vocês vão dar muito fruto, porque vocês vão pedir ao Pai o que quiserdes e vos será feito, para que a minha alegria em vós seja completa e também a vossa alegria seja completa. Jesus se alegrando em nós e nós nos alegrando nele a partir desse lugar de obediência e de resposta à nossa oração. Porque, Lu, como um pastor vai ser feliz? Como? Conte aí para nós. Como um pastor vai ser feliz? Nos últimos 20 dias, nós tivemos 4 famílias em luto. E nós nos envolvemos com as emoções das pessoas. Porque, nesse sentido, há mais sofrido. Porque assim como nós celebramos... Mas assim, eu posso deixar de ir na sua casa se vocês estão celebrando um carro novo? Provavelmente eu não vá na sua casa porque você tem um carro novo. Ou porque é aniversário de uma criança. A gente está numa condição onde é muito difícil a gente estar num aniversário ou estar num chá, né, no caso das mulheres, ou a Débora, né, e estar nisso ou naquilo, porque o dia, faltam horas, né, como a igreja cresceu, é muita gente e a gente não alcança a todos. Mas sim, nós vamos estar em todos os lugares que perderam alguém da família. Sim, nós vamos estar em todos os lugares onde alguém estiver passando por uma doença terminal. Sim, nós convivemos com a dor humana. Nós convivemos com a mulher que o marido foi embora. Nós convivemos com os pais que o filho se rebelou e fez alguma coisa errada e também saiu de casa e não avisou e não voltou. Nós convivemos com a dor. E é aí que a gente percebe a necessidade de ter uma fonte sobrenatural de alegria, porque aí as fontes naturais de alegria não seguram a nossa estrutura emocional quando nós multiplicamos as dores. E os dias que vivemos me parecem ser dias onde as dores estão sendo multiplicadas para todo mundo. Sim. Vocês perceberam que no último ano é mais violência, é mais insegurança, é mais peso, o fato de ter mudado a estrutura administrativa da nossa nação também me parece ter liberado algumas influências sobrenaturais de violência, de angústia, de dor, e a gente está vendo isso claramente na vida das pessoas. Então, você pode ter prazer até no pecado, porque se pecado não fosse bom, ninguém pecava. No sentido, é ruim, não tem prazer. Isso é mentira. É claro que tem prazer, a pessoa tem prazer na traição. Só que aquele prazer vai terminar e a vida vai continuar e um dia a dor vai começar e essa não termina. Então, mas esses prazeres efêmeros, esses prazeres vão embora, mas existe uma alegria no espírito que vem de um relacionamento. Então essa pode perdurar, ainda que o choro a encubra por uma noite, ela vai manifestar-se ao amanhecer. Isso. E antes, quando a gente falava, né, sobre a alegria aqui nesse tempo da vida, que ela existe, mas a gente vive momentos difíceis, né? Mas no Evangelho de João, quando Jesus estava conversando com os discípulos dele, né? E conversando sobre as coisas que ele passaria, né, as dores, tudo que estava para vir pela frente, e Jesus fala assim para eles: assim acontece com vocês, a partir do versículo 22 ali, agora é hora de tristeza para vocês. Jesus reconhece aquele momento, ele fala sobre um momento de tristeza, né? Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Então, quando a gente fala de alegria, não tem como a gente também não olhar para a eternidade, né? Eu queria, com esse versículo, resgatar o que eu falei antes da maneira como a gente foi criado, né? Para viver uma plenitude, e dizer que há uma escolha, há uma possibilidade para
todos de, na eternidade, desfrutarem dessa plenitude. Mas essas escolhas, elas precisam ser definidas agora, no tempo em que estamos vivos, né? Estamos aqui na Terra. Mas na eternidade poderemos desfrutar. Nada, ninguém, diz aqui, poderá tirar essa alegria. Eu amo esse texto, Cara, eu amo essa promessa. Por isso que todas as Deus. vezes que a Bíblia fala lá de a pessoa fez a coisa certa lá, multiplicou os talentos, entra no gozo do teu Senhor. A pessoa fez aquilo lá, entra no gozo do teu Senhor. A Bíblia fala muito entra sobre na a alegria do teu Senhor, como um estado de vida, né? Isso. A Bíblia reconhece, né? A gente vê por muitos lugares o sofrimento das pessoas, a tristeza, né? Momentos de pesar, de luto, de coisas que fazem parte da vida. Mas Jesus chorou quando morreu Lázaro lá, né? Ao ver a dor daquelas pessoas que ele amava. Exatamente. Então, o que a gente vê? Que a Bíblia é um livro da vida real, de um Deus que é real, que interage com as nossas questões reais de vida. Não é tá tudo jóia no sentido de que sim, temos dias pesados, sim, temos dias de tristeza, mas ok, vamos lá, né? Jesus passou por um momento, pelo menos por um momento, imagino que por outros, mas pelo menos por um momento que fica evidente na Bíblia, quando ele sua sangue ali, de uma aflição de alma, de uma tortura psicológica ali, naquela dor do Getsemane, na possibilidade, imaginando que ele ia estar sem o Pai por algum tempo, ele sentia-se assim a ponto de suar sangue de aflição. De desamparo, né? De solidão, de... Que nome a gente daria, né, para esses sentimentos, né, essa experiência, sentimentos, né? Porque pela primeira vez fica evidente, não imagino que aconteceram outras vezes, mas nessa vez fica evidente que ele tinha uma vontade diversa da vontade do Pai. Porque ele diz, olha, minha vontade não é que eu tenha que caminhar para a cruz e para levar sobre mim o pecado da humanidade. Por outro lado, ele fala, mas você tem uma vontade e eu me importo que seja a sua vontade. Faça-se a tua vontade e não a minha. E o texto que fala que pela alegria que estava proposta pela a ele... alegria que estava lembrei proposta. Disso agora. Pela alegria que estava proposta, ele passou por tudo isso como um ser humano, então vamos achar como o texto, um homem. vai lá. Onde está esse texto? Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas... desembaraçando-nos das coisas que da iniquidade do pecado que tenazmente nos assedia, caminhamos. Vai, Cris, ajuda aí. Eu acho que misturamos os textos, hein? Será que não? Não, desembaraçando-nos do pecado, da iniquidade que tenazmente nos assedia. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, em troca do gozo que lhe estava proposto, suportou tamanha afronta dos pecadores, pelo que Deus deu o nome que está sobre todo o nome. Está aí, Hebreus 2, 11, 2? Não sei por que vai, gente, aí, ó, concurso bíblico, vamos lá, 3, 2, 1, roda a roleta. Tá bom, já tá bom, gente, eles já ouviram o texto, depois a gente conserta na legenda se não foi esse aí. A gente sabe o texto de cor e não sabe o endereço dele. Pois é, mas eu não posso trabalhar nos Correios. Tá bom, vamos. Porque eu sou péssimo de endereço. E no começo acabou a bateria do meu celular. Então, não ajudou. Então hoje ninguém pode usar celular. Então tá aí, ó. Quando a gente fala de propósito de vida, que isso gera alegria. Como que um pastor pode desfrutar alegria e descontentamento, né? Eu acho que você pode falar isso muito melhor do que nós. Mas tem a ver com isso também, né? Tem a alegria da comunhão. Eu vou falar uma coisa aqui. Tem uma oração louca. Eu queria que as outras alegrias da minha vida desvanecessem o suficiente para que eu não perdesse a alegria da presença dele, para poder frutificar depois de aprender a alegria da presença. Mas isso me parece meio duro demais. Então, nós temos alegrias, porque nós não estamos falando de alegrias do pecado, de prazeres do pecado. Nós estamos falando de alegrias lícitas. Sim.
que também são alegrias de Deus na nossa vida. A alegria da comunhão com a esposa, com os filhos, a alegria de poder desfrutar um descanso, desfrutar umas um férias. descanso, a alegria de ter um pilotope de viscoelástico. Hein, Cris? Com Olha certeza, a publi. dormir. Alegria de poder ir no café com vida, né? Tomar aquele café. Que hoje comer aquela, né? nem sei se patrocinou, passou meu cartão lá, mas vamos ver. Mas vamos, né? Daqui a pouco aqui vamos descobrir. Penteado é livre, esperamos, né? Vamos descobrir depois. Mas, sim, mas quando nós nos preenchemos de outras alegrias, talvez nós tenhamos necessidade de suprimir algumas outras alegrias. Deixa eu explicar isso. Quando a Ana, minha filha mais velha, fez 15 anos, ela escolheu... todas as meninas faziam festa, isso e aquilo. Ela falou, pai, eu não sei se isso é possível, mas eu não queria essas coisas. Eu queria passar o dia que eu fizesse 15 anos numa sala de oração que é especial para a gente lá em Kansas City, nos Estados Unidos. E parecia um projeto longo, difícil, longe da realidade, mas a verdade é que ela deve ter orado e algumas coisas aconteceram, e foi possível que ela fosse, e ela e a Débora foram, e elas fizeram uma longa viagem, e comprida, e Débora ficou 59 dias longe de casa. E nós, 59 dias, lendo cartinhas no Facebook, declarações de amor, poemas, também descobrimos a veia Eu escrevi 59 textos para ela. A gente sabe. Eu escrevi a maior parte em Pense verso. A tristeza. A maior parte em verso, mas alguns em prosa também, mas eu escrevi 59 textos. E foi muito especial aquele momento da vida, porque a falta, ela abrilhanta a presença. A falta nos prepara para usufruir da compensação que é a presença. Algumas vezes as pessoas não têm prazer no alimento que comem porque não param de comer o tempo todo. Então, quando senta à mesa, meia hora antes comeu bala, 1 hora antes comeu banana, 2 horas antes comeu bolo, e aí não tem jeito de gostar das coisas. E que o Senhor nos prive o suficiente para que a presença dele possa ser sentida de verdade. Essa semana eu tive com o pastor Luciano Subirá, que eu amo e admiro muito, e ele estava falando que ele tem o chamado de Deus e o hábito de fazer jejuns prolongados, de 40 dias, eu acredito que 2 vezes por ano. E ele estava falando com a gente, que tinha um grupo pequeno de pessoas, e depois falou também numa reunião, no evento que nós estávamos, que tem alguns sabores que ele só sentiu depois de 40 dias sem comer. Ele falou, eu sei o pH da água depois do 30º dia. Eu sei se aquela água tem mais minerais, se ela é mais... porque ela está mais com gosto de ferrugem, que aí é porque o pH está menos ou mais e tudo mais, mas é uma percepção que é um presente dado pela falta. Enquanto as nossas papilas gustativas estão enlouquecendo pelos sabores, você não vai sentir alguns. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que alguns dos personagens mais interessantes da Bíblia, eles foram esperados por muito tempo. Samuel foi esperado por muito tempo. E lembram de Ana orando e clamando e chorando. E Isaac foi esperado por muito tempo. E tem ali na história dos patriarcas, a maioria, né, dos grandes foi esperado por muito tempo. João Batista foi esperado por muito tempo. Jesus chega na Terra depois de um período de 400 anos de ausência da voz de Deus na Terra, ou pelo menos da voz de Deus escrita, ou da voz de Deus de uma forma que foi registrada. Então há um silêncio. Moisés nasce depois de 400 anos de escravidão.
grandes eventos, grandes acontecimentos marcantes para a nossa história, vêm depois de períodos de espera. E quando a gente olha, por exemplo, para o livro de Cantares, algumas vezes o noivo se ausenta da noiva até que o desejo da noiva seja suficiente ou seja tão intenso quanto o amor que ele tem para lhe entregar. Como se alguém que não deseje numa medida suficiente não tenha poder para provar o verdadeiro amor. Isso é incrível, né? É incrível. E é mais ou menos, né, guardadas as devidas proporções, aquilo que eu comentava antes, de quando você passa por um processo de depressão e depois você redescobre a alegria da vida. É maravilhoso, né? Eu amo, assim, um texto, eu separei aqui também, que para mim fala um pouco sobre isso. Cadê? Deixa eu achar ele aqui. O Salmo 30, né, que fala assim: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. E penso que, sei lá, na minha vida, de tempos em tempos, o Senhor me permite algumas coisas que Ele sabe que me alegram muito o coração. Então, há uma palavra que Ele fale ao meu coração, uma revelação na palavra dEle, uma experiência de orar por alguém e ver a resposta acontecendo, coisas que não tem dinheiro que pague. Sim, é bom comer uma comida boa, sim, é bom viajar, sim, é bom dormir no colchão bom, com um negocinho lá, tudo isso é muito bom e traz um contentamento. Mas quando você vê Deus agindo na vida da gente ou na vida de pessoas, você acompanhando, isso gera um contentamento, uma alegria que ninguém rouba. E aquilo é como se fosse um combustível para um tempo, né? Talvez fosse algo assim que Davi falou em muitos dos salmos, né? Nesse aqui, por exemplo: tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos me levam a cantar de alegria. Quando acontece isso, né? Ontem à noite... A Bíblia fala que na presença do Senhor até a tristeza vai saltar de alegria. Isso, numa linguagem figurada, mas maravilhosa, né? Isso. Então são coisas assim que acontecem, momentos que o Senhor proporciona, que renova as forças, que renova a esperança, que faz com que... E aí volta lá para Neemias, que a alegria do Senhor é a nossa força. Isso. Por isso que a gente, às vezes, em meio a situações difíceis, né? Às vezes 2, 3 dias aí que a gente enfrenta, tirando as pessoais, nem estamos falando das pessoais, né? Estamos falando realidades que a gente acompanha na vida das pessoas, que faz com que a gente não desista, né? Chuta o balde. Aí a Lu sempre pega no meu pé quando eu lanço mão de palavras diferentes do nosso cotidiano ou do coloquial, né? Mas então não tem como você dizer, eu ando com Deus de verdade, e ser muito surumbático ou ser um furabundo. Deixa eu deixar os nossos... eu conheço bem. Eu conheço os surumbáticos. Surumbáticos, É isso aí, gente. Olha, então vamos lá. Vocês estão usando uma palavra o tempo todo. E aí eu vou puxar vocês para isso. Que história é essa de contentamento? É um contentamento. O que é contentamento? É você encontrar alegria e prazer. Na verdade, o contentamento é você realmente enxergar, eu acho que é você mudar a tua perspectiva de olhar as coisas e você puxar, ver a satisfação, tem a ver com gratidão. Satisfação, contentamento com satisfação. Isso aí. Eu pensava nessa palavra aí. Eu pensei que tava... porque tem a ver com isso, de você, né, eu fico grata com isso, então automaticamente eu me satisfaço, eu me alegro, né? Claro, eu queria morar numa casa assim, Vocês conhecem pessoas que são poços sem fundo? Sei. Porque me parece que contentamento é um estado de... é uma estrutura psíquica, emocional, que faz com que eu me sinta feliz, pleno,
e eu não precise, para estar pleno, estar completamente eufórico e ter ganhado o mundo. Uau, eu estou contente, significa... Você usou a outra palavra que eu disse, uau, é isso aí. Contentamento associou a satisfação. Porque uma pessoa se satisfaz com ter carne na mesa. Para outro tem que ser carne vermelha. E para outro tem que ser carne vermelha de dianteiro. E para outro tem que ser picanha. E aí para outro tem que ser picanha de ambos. Quem que nos aguenta, né? Porque essa é uma questão de contentamento. Porque a Bíblia fala, por exemplo, que uma fonte de grande riqueza é o lucro com contentamento. Porque a pessoa que não tem contentamento, não há lucro que chegue para ela, porque ela sempre está em busca de um sonho mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Não é só um carro, agora é um carro com motor tão potente. Agora não é só um carro com motor tão potente, é um carro com motor tão potente da marca tal que dá status. Agora é uma SUV, agora é um... E aí vai ampliando a sua necessidade. Então talvez também para alegria e não só para fonte de riqueza, o fato de eu ter o meu interior estável o suficiente para que eu possa aprender nas pequenas coisas, ter a alegria, o contentamento. Eu me contento com aquilo que está hoje aqui. Não é ser conformado. Eu me conformo. Em tudo dai graça, naquele versículo, né? Porque essa é a vontade. Então é você ter uma gratidão, coração, contentamento pelo que você tem hoje. Mas isso não significa que você não vai mais buscar as outras coisas, né? Eu estou contente de ter alcançado o que alcancei. E amanhã eu vou alcançar mais do que eu alcancei hoje. Mas o fato de ainda não ter... Porque não tem plenitude, né? Essa é uma régua sem fim. E esse contentamento que a gente está comentando aqui agora, ele tem a ver com a fala de Paulo lá, que a Cris citou no começo, né? Sei passar necessidade, mas sei ter abundância. Então ele tinha um nível de contentamento, um nível de... eu acho que mistura, né? Contentamento, maturidade, então, e tal. Né? Maturidade. Eu acho que à medida que a gente amadurece na vida, a gente aprende a ser mais grato, a se alegrar com pequenas coisas, a se alegrar. Eu amo, por exemplo, ver as coisas da natureza. Isso me alegra muito quando posso fazer isso. E são coisas que nem custam nada, né? Tipo, tem até agora olhar, meu celular não está funcionando, mas eu ia pegar que tem Colossenses 3, se eu não me engano. Agora não sei se é Colossenses ou Tessalonicenses, que fala, né? Alegrem-se sempre, orem sem cessar. Né? Então é uma... Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, não desprezeis as profecias. Então é ainda algo assim que realmente a gente precisa, né? Alegre-se sempre significa que volte e meia, a gente tem que colocar nosso foco de novo que em Deus para estar, né, procurando esse contentamento, essa... Agora, quando a pessoa tem uma tendência à tristeza, né? Misericórdia. Eu luto com isso um pouco na minha vida. Eu tenho uma certa, né, não sei se é esse o nome, né? A gente costuma dizer, é como se fosse uma música de fundo. É como se fosse... Mas tem umas que você diz assim, e daí como é que você tá? Nossa, mas eu tô com uma dor aqui, não sei o que lá, e daí começa isso daí é questão da idade. Não sei o que. Questão da idade. Desgraça. Meu Deus. A pessoa tá crocante, né? Crack, crack, crack. Mas o que eu ia falar é que eu para mim tem muito a ver com aonde que eu coloco o foco. Então, assim, é algo prático, né? E nem sempre isso dá conta, mas enfim... Eu acho que quando eu consigo e quando a gente consegue, quando a gente conhece o Senhor, conhece a palavra dele, que é um lugar de vida, de restauração, de esperança, então há um texto lá que diz assim sobre o que a gente deve pensar, né? Então, nisso eu vou pensar. Se eu tenho um louvor, eu vou louvar, eu vou pensar, eu vou ter gratidão, eu vou... Deixa eu me lembrar a lista aqui das... que é amável, puro, de boa fama. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se algum louvorar. Se alguma virtude há. Nisso, pensai. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se eu ocupo o meu pensamento durante o dia com algum problema que eu tenho, né? Todos nós temos nossas dificuldades. Se eu deixar aquilo tomar conta, já era. E eu escutei uma pessoa esses dias dizer assim, já era, enlouquece, né?
Então, porque a gente não dá conta de viver só problema, focando, olha, se a gente olhar para Romanos, vai estar lá, os que cogitam das coisas da carne tendem para a carne, os que cogitam das coisas do Espírito tendem para o Espírito, porque o penhor da carne dá para a morte, mas o penhor do Espírito dá para a vida e paz. E cogitar é aquilo que a gente fica falando conosco mesmo, falando com o nosso interior, aquela conversa interior. E eu falo com outras pessoas, isso também mas eu também estou falando comigo mesmo. Todo o tempo, será que vai dar certo? Ou os mais antigos aí vão lembrar daquele personagem lá, vida, azar, onde arranjaremos comida? O Lip Hardy. Isso, Lip Aí ele sempre estava... tinha também a Corrida Maluca, tinha os personagens, sim. Um que ria de tudo, né? Nós vamos morrer, né? As pessoas... E que, na verdade, cada personagem desse é uma crônica de alguém de verdade. Mas eu tenho outra coisa. Vocês já se pegaram também sentindo obrigação de ser feliz? Obrigação de ser contente? Tem que estar feliz, tem que estar contente. Porque pessoas são diferentes. E eu não queria aqui fazer uma ode à alegria nesse sentido de a pessoa tem que estar sempre bem, tem que estar sempre rindo, tem que estar sempre para cima no padrão humano, porque pessoas são diferentes, pessoas têm química diferente, porque as nossas emoções têm muito a ver com química, com ocitocina, com vários tipos de hormônio. No caso de nós que estamos na menopausa, não a Cris, né? Mas nós, as mulheres que estamos nessa fase da vida, socorro, né? A dose, né? Dopamina, ocitocina, serotonina e endorfinas. Então, tem a ver, isso tem a ver com o humor, tem parte do humor que tem a ver com os nossos, com a nossa química corporal, né? Tem questões de humor. Embora eu não seja determinista nos temperamentos de Yang, mas eu entendo que é uma boa forma de você compreender algumas coisas sobre o ser humano, entendendo alguns como melancólicos, outros como fleumáticos, além dos coléricos e dos sanguíneos, que têm um temperamento mais... Uau, as iras são iras de verdade, as tristezas são rapidinhas, as alegrias são duradouras e bagunçadas. Meu Deus, né? Eu convivi muito ali nos temperamentos mais sanguíneos, e eu, como mais melancólico, tinha dificuldades com aquela alegria, né? Parece ofensivo quando você quer... Você lembra da expressão na fossa? Sim, estamos revelando curtir uma fossa. Nossa. A Cris não pegou. Abrimos baú hoje. É que a Cris é da outra geração. Não foi pra fossa, né? Curtir, agora é curtir uma bad. Então a fossa é a bad dos antigos. Hoje não faz sentido, fossa, né? Nem sabe o que é isso. Talvez nem saiba o que é. Mas veja bem, não, no caso é uma certa pressão. Parece que todos têm que ter a mesma expressão de alegria. E tem pessoas que têm um transfundo melancólico e elas são felizes, mas não são efusivas na sua felicidade como alguém que é sanguíneo. E tá tudo bem, porque as pessoas não podem ser medidas com a régua de outro. Sim. Mas você não é cristão, você não tem que estar feliz, você não tem que... eu estou passando a perna em você no negócio aí, eu estou te dando um calote, mas por que você está triste? É quase uma obrigação, e isso também é uma tirania. Uma tirania. As pessoas têm que ser livres para conquistar e também para ter seus momentos de chorar, né? Vamos até fazer pergunta para a Cris, então, né? Ela que está... como uma influencer aí nas redes sociais, né? Aonde fica exposto, né, Cris? Todo dia tem que estar ali, tem que estar dando conta de várias coisas. E no dia que não está bem, no dia da bad, então, né, que a fossa já... Não. Ei, como é que faz uma publi assim de parque infantil no dia difícil? Eu acho que, só pegando um encaixe ali, pegando o link ali, muitas vezes as pessoas também confundem a alegria com a euforia, né?
As pessoas, eu preciso estar alegre, então eu preciso, né? E muitas vezes você está alegre, mas você também, existem maneiras de você demonstrar, né, essa alegria. Então, não significa que você estar eufórico. Às vezes as pessoas estão eufóricas e fazem um monte de barulho e no final das contas estão tudo triste por dentro, né? Então, também tem essa questão. Mas a questão da pergunta da Lu é complicado, assim, eu acho que muita gente, né, vou pegar numa questão de uma publi, no caso, que tem um contrato, que tem um dia para seguir, automaticamente você tem que pensar, não, se concentrar aí, né, vai ter que... Agora, numa situação de eu já apareci menos, tipo, um dia que aconteceu alguma coisa e tal, eu já não fico mais tão... Porque as pessoas sentem e aquilo também faz parte da minha vida, então eu opto por não parecer uma pessoa quando eu não sou. Mas assim, né, quando não é uma coisa de um contrato de trabalho, nada. Mas muitas pessoas, né, acabam... Eu já preguei no culto, né? Saí pro velório e enterro, fiz um casamento e fui um aniversário no mesmo dia. A pessoa que me ouve no culto não tem que necessariamente ser exposta à dor do velório. Principalmente saindo do enterro e indo pro casamento. Eu não posso levar... Eu cheguei aqui no casamento, a estrutura... até que a morte me separe, porque agora separou alguém. Até que a morte me separe. Falou, o que aconteceu com aquele pastor ali, né? E terminar o dia. Mas também tenho que respeitar a minha estrutura, que eu não posso estar lá. A gente não bebe, gente. Isso aqui é xarope de maçã e não tem nada de... É moninho. Mas quem é da publi não tem jeito, gente. Revela, né? Né? Não tem, não tem recurso. Tem que falar assim, me ajuda e vamos lá. Porque também é maturidade você... saber que você pode ter todos os sentimentos, mas você não necessariamente precisa expor as pessoas, por amor a elas, a todo sentimento que você esteja passando. E como você falou, às vezes é sábio se guardar um pouco. Exatamente, eu vejo que nem todas, né, às vezes você vai estar super bem, mas você precisa, né, que se você optar, você tem a opção de tipo, não, hoje quem sabe não vou, né, falar isso, não vou... Beleza, agora, acho que pior é a pessoa chegar, né, só ficar se lamentando, fazer do Instagram, do Facebook um muro de lamentação, né, e daí eu acho melhor ficar quieto, não aparecer do que... O outro lado, não, né? Meu Deus do céu, vira chororô. Uma coisa interessante que eu vi há um tempo atrás, eles fizeram... Puxa, me ocorreu agora, eu não lembro detalhes, mas se pesquisar ali na internet vai achar. Há uns anos atrás foi feito um trabalho, um levantamento por conta de pessoas que tinham se suicidado. E foi feito um trabalho, olhando para as redes sociais, assim, era uma pesquisa que estava sendo feita. E tem lá, né? Está exposto muitas fotos de pessoas até 12 horas ou 24 horas, eu não me lembro bem. Mas, eu vi isso. Já viu isso, né? Eu vi isso. Antes de se suicidarem... Pessoas que postaram nas últimas 24 isso. horas. E as postagens são de pessoas rindo, das pessoas brincando, das pessoas falando uma piada. Não dá para saber. Não dá para saber. Eu achei isso muito chocante, não necessariamente dá para saber. Isso. Não significa que pessoas não deem sinais. Isso. Significa que a pessoa pode expressar-se como se tivesse tudo bem, enquanto o seu interior já está destruído. Isso. Por isso e quem mora na nossa casa, né? E quem está lá no quarto? Como é que a gente tem ideia do que está passando dentro da alma e do coração do outro? Por isso não tem jeito, a gente precisa tratar com graça e misericórdia todas as pessoas, porque definitivamente a gente não sabe o que vai lá dentro. Sim. Mas uma coisa a gente sabe, alegria permanente e alegria que persiste nessa e a partir desta vida também, só numa comunhão bem de pertinho com Deus, e essa só vem por intermédio de Jesus. A verdadeira fonte da alegria.